Deus abençoe o culto de hoje. Agradecer a Deus pela chuva que nos proporcionou. Os nossos visitantes, Eudenês, Carol, Mateus, Mariana. Vamos estar em oração. Hoje nós teremos a nossa ceia, a ceia destinada aos membros desse corpo, dessa igreja, deste hall. Vamos estar em oração nesse sentido, que Deus possa estar nos dando a sabedoria da sua palavra, a ordenança que Cristo deixou à sua igreja, ali quando foi reunido com os 12 apóstolos. Vamos estar em oração nesse sentido, e que Deus possa também nos abençoar, pelo dia também que Ele nos deu, pela alegria que Ele sempre nos proporciona, mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as tribulações. Nós devemos manter a fidelidade no Senhor. Por maior adversidade que tenha, nós não devemos deixar de seguir aos seus passos, aos seus ensinos, a tudo aquilo que Ele deixou, por pior que seja a situação a qual nós estamos enfrentando. Vamos ler ali uma passagem ali no livro de Jeremias, para nós fazermos uma breve explanação, um breve estudo sobre como que nós devemos suportar e como nós devemos reagir depois de alguns traumas que nós passamos em nossa vida, algumas tristezas que nós passamos em nossa vida, e também, de um certo modo, no nosso preparar também para enfrentarmos situações complicadas. Nós nunca sabemos quando que nós vamos ter alguma adversidade na vida, quando nós vamos ter algo que nos abale, mas o princípio é único. O princípio é não fugir dos caminhos do Senhor. Sempre estar atento no caminho do Senhor. Jeremias 13 e verso 17. Jeremias 13 e versículo 17 diz o seguinte: E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, mas por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Oremos. Senhor que estás nos céus, pedimos por esse dia, por essa chuva, por esse clima agradável que o Senhor nos deu, essa bênção em nossa vida que muitas vezes não valorizamos, mas é uma dádiva do Senhor. Pedimos também pela sua igreja e para que possamos compreender a sua palavra. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se não ouvirdes os ensinos do Senhor, se não ouvirdes o clamar do Senhor, se não ouvirdes o chamado do Senhor, minha alma chorará em lugares ocultos. A nossa alma, ela chora muito. Estamos enfrentando muitas dificuldades. Choram amargamente os meus olhos e lágrimas em abundância. Foi como o povo de Israel chorou quando foi levado cativo da sua terra. Choraram amargamente. A sua alma chorou em lugares ocultos. Independente de sermos crentes ou não, nós passamos por grandes dificuldades em nossa vida. Choramos rios de lágrima, nossa alma se entristece e ela se amarga. Problemas do nosso cotidiano, nossa família, as nossas incertezas e em busca de perspectivas. Mas uma pergunta que fazemos:
Nós já passamos por grandes traumas em nossa vida. Podemos dizer, não passamos. Mas todos nós já perdemos um ente querido, passamos por grande trauma. Frustrações funcionais, frustrações na escola, pequenas frustrações ou grandes, seja quem for. Todos nós passamos por alguma dificuldade e alguns eventos nós levamos alguns traumas e nós nunca esquecemos. Pregamos o Evangelho aos nossos familiares, mas muitas vezes não aceitam. Um dia esse familiar parte e um trauma que fica e que praticamente muda parte da nossa rotina. Alguém que nós tínhamos, alguém que nós visitávamos, alguém a quem nós conversávamos e nós não temos mais esse alguém. Muda-se a rotina, temos que fazer um novo adequamento a um novo enquadramento da nossa vida e enfrentando as crises que vêm pela frente. O livro de Provérbios diz que há tempo para tudo. Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para alegrar, há tempo para se entristecer, tempo de rir, tempo de dançar, tempo de estar feliz. Nós temos as nossas oscilações, os nossos momentos em nossa vida. De um povo que sofre e também de um povo que lamenta. A lamentar é pecado? Fazer questionamentos a Deus é pecado em nossa vida? Por que aconteceu tais coisas em nossa vida? Por que grandes perdas aconteceram em nossa vida? Eventos tristes e desoladores em nossa vida? Irmãos, nós temos um livro na Bíblia que é chamado de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Foi lamentação por um povo que se desviou do seu caminho e um povo que foi levado cativo. O sofrimento de uma nação. Ali foi um lamento e Jeremias ele lamentou e chorou de um povo. Vamos voltar lá no capítulo 9, estamos no 13, vamos lá no 9 e 1. Ali é um lamento de Jeremias. 9 e 1 diz o seguinte: se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. A dimensão, irmãos. Se minha cabeça tornasse em água e meus olhos uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite. Nós passarmos tristezas, nós passarmos momentos de dor, profunda tristeza e questionarmos a Deus o porquê das nossas tribulações. E o chorar, irmão, ou questionar, não é pecado. Traz um alívio. Não que vai resolver, mas traz um alívio, um conforto que somente Deus traz para nós. Neemias é um exemplo de um homem que chorou, lamentou, jejuou e orou por dias. Jeremias queria voltar para sua terra. Jeremias já mais não aguentava ficar no cativeiro. Estava triste, estava chorando, estava lamentando, estava ali jejuando e orando. Até que o rei chegou para ele e perguntou para Neemias, lá em Neemias 2 tem esse relato, por que seu semblante está caído? E Neemias, citou que queria voltar para a sua terra. E aquele rei atendeu o pedido de Neemias, pôs ali condições para que ele retornasse à sua terra. E assim foi feito pelo rei persa, o rei Atarxerxes, e proporcionou que parte do povo ali que estava ali naquele momento retornasse para Jerusalém, e assim foi feito.
A palavra cita várias maneiras de demonstrar uma dor, um lamento, seja através da oração, como foi o caso também de Neemias, que ali jejuou, vestir-se de sacos, cinzas, um modo de extravasar as nossas tristezas e as nossas angústias por algo que ali aconteceu em nossa vida. Lá em Atos capítulo 9, quando da morte de Dorcas, as mulheres também choravam quando Pedro chegou ali para consolar aquelas mulheres. Em Atos 9, verso 39, uma forma ali também de demonstrar uma tristeza muito grande a qual ali estava passando. E 9,39 diz o seguinte: e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas de roupa que Dorca fizera quando estava com elas. Aquelas mulheres estavam chorando, rodearam ali Pedro, choraram e mostraram as benfeitorias que ali aquela mulher ali tinha feito, tinha realizado. O crente também, ele pode questionar dos seus momentos de dor, seus momentos de tristeza. Algumas comparações, como Salmo 7,3, quando choramos as bênçãos que somente os ímpios recebem e muitas vezes nós não recebemos, mas contrariamente recebemos as calamidades. Mas nós devemos sempre confiar no Senhor. O Senhor nos dá o conforto ao coração daqueles que o buscam e o amam. Nada traz o conforto a não ser o Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8. Nós não temos nenhum outro meio, nenhuma outra instituição. Pode-se procurar grupos, terapias, psicólogos, psiquiatras, não que sejamos contra em algumas situações, mas o conforto à alma, esse somente Deus, somente Cristo pode trazer. O conforto daqueles que buscam e o amam o Senhor. O porquê de acontecer as coisas em nossa vida. Por que acontecem traumas em nossa vida? Por que acontecem as dificuldades? Romanos 8,28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não entendemos o porquê das coisas acontecerem em nossa vida, mas é para a causa do Senhor. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não entendemos, mas nós sabemos que Deus está no controle de nossa vida. Desde o momento que o pecado entrou na terra e Satanás imperando nesse mundo, sabemos que as dificuldades, elas vêm. E muitas vezes vêm para ser provado na vida do crente. E para gloriar também o nome do Senhor. Para mostrar a nossa fidelidade para com o Senhor. Estarmos preparados. O crente ele deve estar preparado para todas
adversidades que vêm em nossa vida. O adorar a Deus deve ser de uma forma contínua. Não buscarmos adoração ao Senhor somente quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão tranquilas, mas também na dificuldade em louvar o nome do Senhor, consolidar a palavra que Ele tem para conosco. Tanto nos suportar, como também nos ajudar aqueles que padecem de algum alento. Toda a criação está sujeita aos traumas. Isso foi a consequência ali de Adão. E isso, irmãos, permanecerá até a volta do Senhor. As lutas, as dificuldades. No mesmo capítulo, no verso 22 de Romanos 8, diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. Não só o homem, as criações, os animais, a natureza, ela está sofrendo. E no 23 diz o seguinte: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, das dificuldades que nós estamos passando, nos prepararmos para a luta, uma luta comparada à dor de parto. Nós sabemos que a dificuldade ela vem ali naquela dor do parto. Dizem que é uma das piores dores, mas a alegria que vem após essa dor é imensurável. E que Deus está no controle de nossa vida. Cristo também gemeu as dores. Ele não está distante nem indiferente à nossa dor, às nossas dificuldades. Cristo chorou quando ele olhou Jerusalém pela última vez. E ele orou daquela cidade que matava os profetas do Senhor. A sua tristeza em ver aquela cidade perdido na idolatria. Cristo também sofreu, padeceu das dores que abatem sobre nós. O menor versículo da Bíblia, João 11:35, diz: e Jesus chorou. Chorou a morte de Lázaro, daquele irmão que ele tanto amava. Cristo ele chorou, se compadeceu, experimentou o sofrimento que nós mesmos passamos. Cristo passou a dor da negação, a dor da traição, a dor do julgamento injusto, a dor da humilhação, a dor da morte na crucificação. Segundo os estudiosos, a crucificação foi desenvolvida pelos romanos como um método de como causar a maior dor possível numa pessoa que está sendo morta. Era a crucificação. As mãos e os pés pregados, ali você sem movimento, todo o peso do seu corpo sobre esses pregos e também o peso do corpo sobre seu aparelho respiratório. Causava uma dor intensa e Cristo passou por isso. E muitas vezes nós questionamos por que nós passamos em tais situações. Nós devemos confiar no Senhor e nós devemos estar trabalhando para o Senhor. E nos tempos difíceis, são os tempos os quais mais nós devemos trabalhar para o Senhor. Quanto maior a luta, mais nós devemos trabalhar. Nos países onde há perseguição ao cristianismo, ele não acaba. Sempre tem irmãos pregando o Evangelho. Mesmo que tenha uma parte sendo morta,
sempre terá alguém trabalhando ali pelo Evangelho. Participar da obra do Senhor como bons soldados, esse é o nosso dever. Paulo falou a Timóteo já nos seus últimos dias para que sejamos bons soldados de Jesus Cristo. O que é um soldado? O soldado é aquele que está no campo de batalha, privado de descanso, alimentação, privado de recursos, mas ele está ali desempenhando a sua função. Poucos recursos, sozinho, somente o inimigo à sua frente, e ali você tem que trabalhar e lutar contra o que estiver à sua frente. Isso nos consolida a nossa fé. Quanto maior a dificuldade, quanto maior for as pedras que tiverem no caminho, mais vai nos empolgar para trabalhar, mais vai nos dar forças para enfrentar os desafios. Mais prazer nós teremos em servir ao Senhor, quanto maior for a dificuldade. Nós vemos que muitos irmãos padecem de dor, de doenças, mas não esmorecem em falar, em lutar e trabalhar em nome do Senhor. Nas dificuldades nós devemos orar. A oração, orar sem cessar. Mesmo no abatimento, mesmo na abundância, em todas as situações, orando ao Senhor. Seja na fome ou seja na miséria, orando ao Senhor. Nas oportunidades de falar de Cristo. No Velho Testamento, quando o povo de Israel enfrentavam as crises, o que eles faziam? Oravam. Oravam ao Senhor. Seus líderes conclamavam em oração ao Senhor. E qualquer um, irmãos, pode exercer orar. A qualquer momento, qualquer lugar. Lembrando de Deus em oração. A oração é muito importante. Fazemos mensalmente o nosso culto de orações para compartilhar com os irmãos as alegrias, as tristezas, as angústias, aquilo que nos aflige. Nós temos um país hoje que nos aflige muito. Nós vivemos, digamos, numa instabilidade, mas motivo para orar ao Senhor não falta. Das graças que recebemos e mesmo das dificuldades que enfrentamos, aos fragilizados devemos orar, aos perseguidos. Devemos planejar na dificuldade. O crente ele também deve planejar a sua vida no Senhor. Na bonança, buscar um planejamento. A ausência de planejamento, muitas vezes, pode nos causar prejuízos no momento de dificuldade. Quando José interpretou o sonho do faraó no Egito, ele relatou que era para, na bonança, guardar porque os tempos difíceis ele viria. A vida do crente também deve ser uma vida de planejamento. Planejamento material, planejamento espiritual. O que nós estamos planejando espiritualmente para a nossa vida? Estamos trabalhando para que, quando vier as dificuldades, estaremos aptos para falar do Senhor? Coisas básicas, coisas simples. Nós estamos fazendo este planejamento. Provérbios 30, o Agur fala, né, das formigas, que no verão ela guarda comida para quando vier o inverno. Estações vêm, estações elas se vão. As épocas de bonança vêm, mas as dificuldades também nós enfrentaremos e nós devemos estar preparados
para os dias difíceis. Dias difíceis podem nos causar muita dor. Podemos perder tempo se não estivermos preparados. Um dia nós não teremos mais a Bíblia, seja ela impressa, seja ela nos aplicativos. Em um local recluso nós não temos outro material a não ser aquilo que nós armazenamos no tempo da bonança, que é aquilo que nós guardamos em nossa memória. Um dia nós não poderemos mais ter a palavra do Senhor, a não ser o que nós gravamos em nossa mente. Podemos enfrentar dias assim, muitos irmãos já enfrentaram, pregar sem ter a palavra do Senhor. Essa é a nossa função, nos prepararmos para os dias difíceis, das experiências ruins que possam vir em nossa vida. O preparo e o planejamento do crente é essencial, mas nunca esquecermos que Deus não nos abandona. Tem um propósito para cada um de nós. Assim como teve para Paulo, para os demais. Ser um crente em Cristo não é sinônimo que não teremos mais dificuldades. Teremos e muitas dificuldades. Mas Ele nos fortalece, Ele capacita aos seus escolhidos para servir ao Senhor. Isaías 1:18. Livro de Isaías, Velho Testamento, é um livro, vamos lá no Isaías 1, 66 capítulos, 66 livros da Bíblia. Em todos os seus capítulos, fala de Cristo. Profeta de Deus, e lá em Isaías 1, verso 18. Das dificuldades e do que o Senhor tem para conosco. Vinde então e ergui-me, e diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancas lãs. Nós vemos que, por maior dificuldade, os maiores erros, tudo aquilo que nós passamos, ou tudo aquilo que nós deixamos de fazer para o Senhor, o Senhor é o único que pode nos trazer a pureza, nos tornarmos brancos, branco como a lã. Os deuses pagãos, os deuses dos cananeus, os deuses de hoje, podem fazer esta transformação em nossa vida? Pode nos tornarmos brancos como a lã? Somente um Deus o qual o túmulo está vazio, que é o de Cristo. Somente Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós temos a fé. Há muitos deuses, o mundo é repleto de deuses, mas nenhum tem o poder de limpar as manchas de nossa vida. A paz e o consolo que Deus nos dá, mesmo na dificuldade, mesmo nas dores, dos mártires que eram mortos louvando a Deus.
Isso é irracional para o mundo. Como que alguém que está sendo morto ou que vai ser morto não nega uma palavra? É só dizer uma pequena frase: não creio em Deus, e a pessoa estará livre. E essa pessoa não realiza essa frase, ela mantém-se firme na fé em Deus. Isso é algo que o mundo não entende e o mundo não compreende. Somente o crente entende o que é ter a sua vida, a sua fé dedicada em Deus. É algo que nenhum homem natural, ou seja, aquele que não é um homem convertido, crente em Cristo, ele compreende. Nenhuma razão, nenhuma terapia, nenhum método faz entender o nosso conforto e o consolo que Deus nos proporciona. E dificuldades, irmãos, em nossa vida não faltam. Todos nós temos. Somente Deus faz-nos reduzir os nossos sofrimentos em nossa vida. O alívio, trazendo, ao invés de medo e ansiedade, a paz, a segurança e a esperança no Senhor. Somente Ele pode nos proporcionar. E quanto maior o desafio, mais isso vai fortalecendo a nossa fé. Nós vemos com tristeza, irmãos, que pregamos, levamos os folhetos e cegamente o mundo não vê, o mundo não enxerga a alegria que é em servir ao Senhor. O mundo não enxerga o que é servir a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que mesmo nas tristezas, mesmo nos momentos difíceis, Ele nos traz essa paz. A paz que o mundo deseja, mas somente Deus pode nos proporcionar. A alegria de compartilhar o seu nome. A dificuldade é algo que muitas vezes nos deixa triste, como citamos com o exemplo de Neemias, Jeremias, mas foram irmãos que depositaram em Deus a sua fé. E é assim que nós devemos fazer nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos enfrentamentos. Entregar a sua vida a Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Deus, faça o quanto antes. Leia a palavra do Senhor. A Bíblia é uma fonte que nos traz a esperança neste mundo pervertido, neste mundo longe de Deus. Somente a Bíblia pode trazer o conhecimento para a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos nessa mensagem, nesses ensinos, que possamos depositar cada vez mais a nossa fé em Cristo. Na dificuldade, deixa os seus problemas na mão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que Deus nos dê sabedoria da sua palavra. Amém?